Tarde. Olha, hoje nós vamos dar continuidade à campanha Por Esta Causa, ou campanha do tapetinho de oração. Quem esteve aqui na semana passada, até citei para vocês aqui uma passagem que o Senhor Jesus diz assim: e tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes, e assim será convosco. Ou seja, o Senhor Jesus ele ensina para a gente que aquilo que a gente pedir a Deus através da oração, nós devemos crer que nós já recebemos. Não é para a gente crer que a gente vai receber, não é para você crer que você receberá. Porque se você crer que você vai receber ou que você receberá, você não está tendo fé, confiança em Deus. E a Bíblia fala que sem fé, sem confiança em Deus, é impossível agradar a Ele, ou seja, é impossível receber qualquer coisa de Deus. E agora a fé verdadeira, ela crê assim, olha, como diz a palavra, creia que recebesse, quer dizer, creia que você recebeu. Quando você orar, aquilo que você pedir a Deus, você já tem que sair da oração naquela certeza, já é meu, eu já recebi, eu já tomei posse. Veja bem, é mais ou menos assim, olha, Deus já te deu a sua bênção. Então quando você pede para Deus e crê que você recebeu, é como se você, por exemplo, tivesse ido no banco. Você vê quando a pessoa tem um dinheiro guardado no banco, ela tem uma poupança, né? Ela vai lá e fala para a moça do caixa lá, e fala assim, olha, eu quero sacar tanto. Ela vai lá, coloca o cartão aí, coloca a sua senha, quanto que é mesmo? Ah, 50. Você vai e saca, por quê? Porque na sua conta tem o dinheiro. Sim ou não? Você vai naquela confiança, eu vou sacar porque eu já tenho o dinheiro dele. É isso que a Bíblia fala a respeito da oração. Eu vou à presença de Deus como se eu fosse fazer um saque. Eu vou tomar posse daquilo que já é meu. Ou seja, a cura já é minha, a libertação já é minha, ele diz que a prosperidade já é minha, a paz já é minha. Então eu vou sacar aquilo que já é meu por direito. Eu vou receber pela fé. Amém? Hoje nós vamos ver um pouco mais a respeito da oração de Paulo, onde na semana passada nós vimos aí, né? A oração tem que ser dirigida ao Pai. Nós vimos aí o significado de se colocar de joelhos diante do Pai. E vimos que nós devemos entrar na presença de Deus nunca por nenhum motivo. A gente tem que ser específico. Eu quero isso, eu quero aquilo. Tem que ter uma razão, tem que ter um motivo, tem que ter um porquê. Amém? Abra sua Bíblia. Josué capítulo 1. Livro de Josué, capítulo de número 1. Se você precisar de ajuda, é só levantar a sua mão e eu te ajudo ou alguém te ajuda. Josué, capítulo de número 1. Pronto? E a outra passagem é Efésios, capítulo 3. Josué 1 e Efésios, capítulo de número 3. Pronto? Já? Feche os teus olhos então, curve a sua cabeça e fala com Deus. Deus e Pai de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra. Nos colocamos em Tua presença, meu Deus, nesta tarde, por causa, meu Deus, das necessidades que temos. O Senhor mesmo diz, meu Pai, que nós devemos orar ao Senhor dizendo: Pai nosso que estais no céu, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. O Senhor diz, meu Pai, que nós podemos pedir e buscar pelo pão nosso de cada dia, ou seja, pelo nosso suprimento diário, pelo suprimento das nossas necessidades do dia a dia. Pois é isto, meu Deus e Pai, que nós pedimos ao Senhor, que o Senhor venha suprir cada uma das necessidades deste homem, dessa mulher, que o Senhor venha, meu Pai, abençoar essa vida de uma maneira grandiosa e poderosa. E nesta fé, meu Deus, nós te agradecemos. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode abrir os seus olhos. Bom, como eu texto aí? Josué capítulo 1, versículo de número 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto.
dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu, o quê? Que eu o quê? Dou, que eu dou ou darei? Que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Olha para cá. A Bíblia fala nesse texto que Moisés, que foi o homem a quem Deus levantou para tirar o povo dele, o povo de Deus, da terra do Egito, da escravidão de Faraó, e conduzir para uma terra prometida, a terra de Canaã, como diz a Bíblia, terra que mana leite e mana mel. Um modo de dizer que a terra era muito boa, era uma terra farta, era uma terra de muitas riquezas, né, com abundância de ouro, de prata, minérios, cobre, né, rios, nascentes, montanhas, vales. Era uma terra tremenda, melhor pedaço de terra do planeta, do mundo. E Deus disse para Josué: Josué, Moisés morreu. Então, ou seja, já que ele morreu, ele não pode fazer mais nada, nem bem e nem mal. Ele não pode levar o povo para a terra prometida, ele não pode enfrentar os inimigos, ele não pode dirigir o povo, não pode aconselhar o povo, porque ele morreu. Mas, ô Josué, você se disponha, se levante, se prepare e passa o rio Jordão, você e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu quero chamar a sua atenção que Deus nessa palavra ele diz para Josué que a terra, né, que estava diante deles, a terra prometida, a terra de Canaã, Deus não ia dar para eles, Deus já havia dado. Tanto é verdade que ele falou: todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu vou te dar. Josué, onde você pisar a planta do seu pé, eu já te dei. Josué, onde você colocar a sola do pé, aquele lugar não vai ser mais aquele ou daquele outro, aquele lugar vai ser seu e do teu povo. Então que você entenda isso. Deus disse para Josué: eu já dei, não vou dar. Não é diferente com relação a gente. Seja lá o que você esteja buscando aqui hoje, seja cura, seja libertação, seja prosperidade, seja uma porta de emprego aberta, seja a salvação da família, restauração do seu casamento, seja ser cheio do Espírito Santo, seja ser uma pessoa cheia de paz, seja ser uma pessoa vitoriosa, todas estas coisas que você precisa, necessita, a palavra de Deus diz: já é seu, Deus já te deu, Ele não vai dar, Ele já te deu. E várias passagens da Bíblia mostram isso. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Coríntios, ele fala assim: olha, tudo é vosso. É um português claro? Tudo é de vocês. Outra passagem, Paulo diz assim: bendito, quer dizer abençoado, louvado, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todo tipo, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então tudo é vosso, todas as bênçãos já foi dadas para vocês. Agora, como Deus falou para Josué: olha, eu já dei a terra, é de vocês, e fala para a gente, todas as bênçãos, vitórias e milagres é nosso. Você precisa entender também que nessa palavra Deus falou para Josué: só tem um detalhe, a terra tem pessoas habitando nela. Lá tem gigantes, lá tem povos inimigos, tem povos fortes, povos poderosos. Mas entra na terra e conquista que eu já te dei. Ou seja, Deus chamou Josué para ser um conquistador. E é igual é a mesma coisa para a gente. Deus chamou você para ser um conquistador. Deus chamou para você ser uma mulher conquistadora. Deus não chamou você para ser um perdedor ou uma perdedora. E tem pessoas, olha, boa pessoa, está na igreja, ora, busca, jejua, dizima, às vezes faz isso ou aquilo que ouve na palavra de Deus, mas a pessoa não passa de um perdedor. Aquele tipo de pessoa que está perdendo tudo. Lembra que a Bíblia fala daquela mulher que há 12 anos padecia e sofria por causa de hemorragia? Sim ou não? Se a gente for ver, aquela mulher já fazia 12 anos que só estava perdendo.
perdendo saúde, perdendo dinheiro, perdendo paz, perdendo as forças, perdendo as esperanças, perdendo tudo. E tem muito crente que está assim, está perdendo a paz, perdendo a alegria de viver, está perdendo aquela alegria de estar na casa de Deus, de vir para a casa de Deus, já perdeu aquela, vamos dizer assim, aquele entusiasmo, aquela disposição para orar, para buscar. A pessoa está perdendo trabalho, a pessoa está perdendo a família, a pessoa está perdendo saúde, a pessoa está perdendo tudo. E Deus não te chamou para ser um perdedor ou perdedora. Deus te chamou para ser como Josué, para conquistar aquilo que já é seu, para conquistar aquilo que Deus já te deu. Então, que você tenha isso no seu coração. Assuma isso. Eu não nasci para perder, mas eu nasci para conquistar aquilo que Deus diz que Ele já tem reservado e preparado para mim. Como Josué, todo lugar que ele pisasse a planta dos pés, Deus ia confirmar como sendo dele. Assim vai ser comigo também, você tem que pensar. Todo lugar que eu colocar a planta dos meus pés, eu também vou tomar posse da minha bênção, do meu milagre. Eu vou ver Deus agir, eu vou ver Deus operar, eu vou ver Deus fazer milagres na minha vida. Amém, pessoal? E para isso, olha o que Deus falou depois, versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha para cá. Deus falou assim, Josué, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, com você. Nunca vou te deixar, nunca vou te desamparar. Essa palavra foi Deus quem deu. Foi Deus quem deu para Josué e para Moisés. E como é uma palavra de Deus, o Espírito Santo, é uma palavra que vale até hoje, para mim e para você. Deus está dizendo, olha, como Ele foi com Moisés, como Ele foi com Josué, Ele também é com você. Amém, pessoal? Ele é com você. Ele nunca vai deixar você. Ele nunca vai desamparar você. Ele não vai deixar você na mão, não vai deixar você ser envergonhado ou envergonhado, não vai deixar você na crise, na pior, na miséria, não vai deixar você ser tocado pela doença, não vai deixar você, ser uma pessoa fracassada, humilhada. Ele não vai desamparar você no momento que você mais necessitar e precisar. Sabe por quê? Porque Deus não é homem. Porque as pessoas são assim. Quando a gente mais precisa das pessoas, aquelas que geralmente falam assim, olha, quando você tiver um problema, pode contar comigo. Quando você precisar de ajuda, estou aqui para te ajudar. Olha, quando eu vou precisar de um ombro amigo, pode contar com o meu ombro. Só que a hora que você realmente precisa dessas pessoas, todos eles fazem o quê? Vira as costas para você, como diz uma música do mundo, perdeu pela expressão, que diz assim, tô nem aí, tô nem aí. Não tem uma música do mundo que usa a expressão, tô nem aí? Quando a gente precisa de ajuda, a gente precisa de um ombro amigo, de alguém que nos estenda a mão, que nos apoie, a maioria deles vira as costas para a gente. Deus está dizendo assim, olha, eu não sou homem. Quando você precisar de mim, eu não vou te deixar. Quando você necessitar de mim, eu não vou te desamparar. Como fui com Moisés, como fui com Josué, assim serei com cada um de vocês. Amém, pessoal? E porque Deus era com Moisés, com Josué, e Ele é comigo, com você, olha o começo do versículo de novo. Versículo 5. Ninguém te poderá, o quê? Resistir todos os dias da tua, o quê? Da tua vida. Olha para cá. Deus falou assim para Josué, Josué, durante todos os dias da sua vida, não é nos primeiros dias, ou nos últimos dias, ou em alguns dias da sua vida, todos os dias da sua vida, porque eu sou com você. Ninguém, fala, ninguém. Ninguém quer dizer o quê? Ninguém. Ninguém quer dizer ninguém. Nem demônios, nem o próprio Satanás, nem homens, nem inveja, nem olho gordo, nem feitiçaria, nem bruxaria, nem doença, nem crise financeira, nem nada, nem ninguém poderá resistir a você. Quer dizer, ninguém vai poderá impedir você de conquistar o que é seu. É isso que Deus está dizendo. Só que para essa palavra se cumprir, para você conquistar o que já é seu, a bênção que já é sua, a cura que já é sua, a libertação que já é sua, a prosperidade que já é sua, a paz que já é sua, a restauração do casamento que já é seu, a salvação da família que já te pertence, o enchimento com o Espírito Santo,
Deus usa 4 vezes a mesma expressão. E se ele usa 4 vezes a mesma expressão, é para mostrar para a gente que é algo que tem que ser feito. É algo que a gente precisa praticar. Leia, versículo de número 6. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Pula para o versículo 7. Tão somente ser forte e o que? Muito corajoso. Pula para o versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Veja que por 3 vezes aqui Deus já falou da mesma coisa, sim ou não? Primeiro ele falou ser forte e corajoso. Segunda vez ele falou tão somente ser forte e muito corajoso. Terceira vez ele falou não te mandei eu não pedi. Ele não pediu, ele falou não te mandei ser forte e corajoso. Vai para o versículo de número 18. Aqui os homens usados por Deus, o povo de Deus sendo usado por Deus para falar com Josué. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e o quê? Corajoso. Olha para cá. Para Josué conquistar aquela terra que Deus já havia dado a ele, o povo dele, Deus falou: José, você vai ter que ser esse tipo de homem. Ser forte e corajoso. A expressão ser forte e corajoso significa isso, olha. Você vai ter que ser uma pessoa fortalecida. Você vai ter que ser uma pessoa poderosa. Você vai ter que ser uma pessoa valente. E a Bíblia não fala em várias passagens pra gente ser isso, gente? Sim ou não? Deus fala pra gente ser forte. Por isso que ele fala através de Joel: digo fraco, eu sou. Por que é para mim dizer, mesmo me sentindo fraco ou fraca, por que é para dizer que eu sou forte? Por quê? Porque não é para mim aceitar o fracasso. Porque não é para mim aceitar ser fraco ou fraca. Porque o fraco, ou a pessoa fraca, ou vamos dizer assim, a mulher fraca ou o homem fraco, se torna na vida um fracassado ou uma fracassada. Por isso que mesmo quando eu me sentir fraco, Deus fala: diga que você é forte. Porque quanto mais você disser que você é forte, mais força você terá. Amém, pessoal? E ver outra coisa? Deus fala através de Paulo lá em Efésios mesmo: sede fortes e fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então você precisa ser um homem e uma mulher forte e corajosa. Corajosa ou corajoso é aquela pessoa, olha, não vai ter medo de nada. Não vai ter medo de nada. Não vai ter medo de dizimar. Não vai faltar. Não tenho esse medo. Pelo contrário, eu tenho confiança, tenho coragem de dizimar, mesmo na pior crise, na pior dificuldade, porque eu sei que as minhas necessidades serão todas elas supridas por Deus. Não tenha medo de doença, não tenha medo de inveja, não tenha medo de palavras de maldição, não tenha medo de homens, não tenha medo do diabo, não tenha medo de nada. Seja corajoso, seja corajosa, principalmente nesse sentido, olha. Seja corajoso e corajosa em crer na palavra de Deus. Mesmo quando tudo diga para você que não vai dar certo, mesmo quando tudo está ao contrário daquilo que Deus te prometeu, tenha a coragem de crer em Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim, olha: sabemos que todas as coisas cooperam, trabalham, agem para o bem daqueles que amam a Deus. É só você olhar a coragem de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando era para Daniel negar a sua fé em Deus, e não orar a Deus pelo espaço de 30 dias, se calar na sua vida de oração, a Bíblia fala que por 3 vezes ao dia, Daniel se colocava no segundo andar da casa dele, com janelas abertas, que todo mundo podia ver, e ele orava a Deus. E por causa disso, ele foi parar na cova dos leões. Ele teve a coragem de crer que Deus o livraria. Ele teve a coragem de crer que Deus o abençoaria. Pega o Sadraque, o Mesaque e Abednego. Todo o povo tinha que se dobrar diante de uma imagem, que era pecado. Que é como hoje, quando a pessoa se dobra diante de uma imagem, diante de uns, entre aspas, santo ou santa, Porque é verdade, santos e santas somos nós, As pessoas que foram santificadas, lavadas pelo sangue de Cristo. A Bíblia fala que eles não dobraram o joelho. Sadraque não dobrou o joelho, Mesaque não dobrou o joelho, o Abednego não dobrou o joelho. Tocou música, tocou várias vezes, eles não se dobraram. Eles tiveram a coragem
de dizer não para a vontade do rei. E eles sabiam que se eles não se dobrassem, eles iam ser jogados dentro da fornalha de fogo acesa. E o rei ainda ameaçou: vou dar mais uma chance. A hora que vocês ouvirem o som da música, se dobrem, porque senão eu vou mandar acender a fornalha 7 vezes mais e vocês vão queimar no fogo. Eles não se dobraram, não se prostraram. E a fornalha de fato foi acesa 7 vezes mais. Mas eles tiveram a coragem o quê? De crer em Deus, que tudo ia terminar bem, que eles iam sair dali vitoriosos e honrados por Deus. Então Deus está falando para você também: tenha a coragem de crer em Deus. Quando tudo está dizendo para você: não faz, volta atrás, olha, retrocede, olha, não toma essa atitude, mas é Deus que mandou. Se Deus mandou, tenha a coragem de fazer. E não tenha medo. Não tenha medo. Sabe por quê? Porque Deus não vai falhar com você. Deus não vai falhar com você. O que ele falou? Ninguém te tirar todos os dias da sua vida. Ninguém vai poder te vencer todos os dias da sua vida. Porque como ele foi com Moisés, como ele foi com Josué, ele também é comigo e é com você. Não vai nos deixar. Então por que eu vou ter medo? Lembra o que o salmista Davi diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei, não terei medo de nada, porque tu, Senhor, estás comigo. Se eu sei que Deus está comigo, eu vou agir como salmista. Não vou ter medo de nada. Então, seja forte e seja corajosa. Seja forte e seja corajoso. Amém, pessoal? O que tem esse texto a ver com a oração de Paulo? Vamos ler lá. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo de número 3. Diz assim, versículo 14: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda, e bem devagar, que sejais o quê? Fortalecidos com poder, mediante o seu, o quê? Você percebeu que a palavra Espírito está com uma letra E maiúscula? Sim ou não? Ou seja, é uma referência ao Espírito Santo. Mediante o seu Espírito no homem, o quê? Interior. Olha para cá. Lembre-se que Paulo, ele faz essa oração em favor da igreja de Éfeso, em favor dos crentes de Éfeso. E o primeiro pedido de Paulo nessa oração é para que Deus, segundo a riqueza e não pobreza, riqueza da sua glória, concedesse a cada um daqueles crentes que eles fossem fortalecidos com poder mediante, por meio do Espírito Santo que habitava no interior deles. Eu te pergunto, aonde que o Espírito de Deus habita? Aonde que o Espírito de Deus habita, gente? Dentro de nós. No homem interior. Quando fala homem interior, é o nosso eu verdadeiro. O homem interior é o nosso eu, né? Não é o coração humano, mas é o coração, o eu verdadeiro, nosso espírito. E a palavra de Deus fala através de João: maior é aquele que está ou que habita em vós do que aquele que está no mundo. Aquele que é maior do que tudo, o Espírito Santo. Ele habita em mim e ele habita em você. Então, Paulo ora aqui principalmente para que aqueles crentes fossem crentes fortes, fortalecidos, valentes. Essa expressão aqui, fortalecidos com poder, significa isso, olha: tornar-se poderoso por meio do poder do Espírito Santo. Então, hoje eu quero que você ore para você nesse sentido. Que você fala assim: meu Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, como Paulo pediu, que através do Espírito Santo do Senhor, que habita no meu homem interior, que habita em mim, o Senhor me faça ser esta mulher, me faça ser este homem, essa pessoa poderosa por meio do poder do teu Espírito Santo. Que o Senhor me fortaleça na fé, que o Senhor me fortaleça no Espírito, que o Senhor me torne uma pessoa tão forte que eu seja capaz de ser como Josué, capaz de se tornar um conquistador, uma conquistadora. Por isso que Paulo ora para essas pessoas serem fortes, para que elas pudessem conquistar e não
perder tudo que tinham, para que elas pudessem tomar posse do que Deus tinha preparado para elas, e não apenas ter informação, não apenas saber que Deus tinha algo para eles. Amém, pessoal? Ou seja, o Espírito Santo é essencialmente importante, indispensável no papel que você tem de conquistar aquilo que você quer. Quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, você pode trocar Jesus pelo Espírito Santo. Sem Jesus eu não posso, você não pode. Sem o Espírito Santo eu não posso, você não pode. Por isso que a busca maior que você tem que fazer nessa terra não é por dinheiro, não é por trabalho, não é por um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, não é por filho, por pai. Mas a maior busca que você tem que fazer nessa terra é pelo Espírito de Deus, é pelo Espírito Santo. Porque tudo que você tiver que conquistar vai ser pela força, vai ser pelo poder, vai ser pela ajuda e capacitação do Espírito Santo. E olha que boa notícia, ele já está em você. O que precisa é só isso, ele te tornar cada dia e cada vez mais forte, mais cheio de poder e de unção através dele mesmo. Amém, pessoal? Ou seja, na oração, pede para Deus te encher com o Espírito Santo. Pede para Deus batizar você com o Espírito Santo. Senhor, me batiza, me enche. A palavra de Deus diz assim, olha, é promessa para todo aquele que crê. Você crê no Senhor Jesus? Então a promessa de ser cheio do Espírito Santo é para você. O apóstolo Paulo, a Bíblia fala lá em Atos, né? Porque, acho que é Pedro que fala, porque para vós outros, para os vossos filhos e para quantos ainda o nosso Deus chamar, é a promessa. Era para aquele povo, era para os filhos deles, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quem que foi chamado? A gente. Nós somos chamados por Cristo, antes mesmo da fundação do mundo, para sermos poderosos, sermos fortes e corajosos, fortalecidos com poder por meio do Espírito Santo. Amém? Você crê nisso?